Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas notícias do Tricolor. Estou trazendo um corte da ESPN onde André Hernan traz informações aí de Luiz Gustavo, se o jogador vai ficar no São Paulo ou não para a próxima temporada, já que ele muito provavelmente vai adiar sua aposentadoria. Além disso, essa preparação aí do São Paulo para encarar o Vitória lá em Salvador neste domingo, em quem sabe uma vaga na Libertadores do ano que vem. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Ele perguntou assim: Luiz Gustavo, Boa. renova com o São Paulo? Calhou bem com a informação que você tem, né? Cara, boa, Michele, boa pergunta, porque essa pauta ela tá no São Paulo desde a entrevista, né? Desde a entrevista que ele deu, que ele, enfim, acabou tocando nos pontos sensíveis ali dos bastidores do São Paulo. Bom, o Luiz Gustavo, ele tá muito inclinado, já está praticamente assim, já muito certo assim na cabeça dele, no pensamento, nas conversas que ele tem com seus familiares, de que ele vai jogar mais um ano, vai jogar mais uma temporada. Até porque ele ficou um tempo parado, né? Teve aquele problema, foi um problema sério no pulmão e tal. Então ele quer jogar, ele tá se sentindo bem. Então a partir do momento que ele toma essa decisão, né, de praticamente já tá tudo certo para ele continuar mais uma temporada, aí tem que ver se o São Paulo vai querer renovar com ele. Consultei algumas fontes do São Paulo, inclusive até agora que dar uma olhadinha aqui para ver se é alguma coisa, mas não é. Consultei algumas fontes do São Paulo que me disseram o seguinte: vai ter uma conversa com o Luiz Gustavo no final da temporada, e o final da temporada já é essa semana, porque o São Paulo joga contra o Vitória, um tudo ou nada lá, jogo difícil, que é valendo aí tentativa de se aproximar para ter uma pré-Libertadores, dependendo da Copa do Brasil e tal. E assim, essa conversa vai passar muito por alguns pontos importantes para o São Paulo. E o principal deles é o financeiro. O Luiz Gustavo tem um salário que é considerado alto e que o São Paulo considera que hoje ficaria fora da realidade do clube nessa reformulação de elenco e nessa mudança que vai ter dentro do elenco do São Paulo e até mesmo na questão de gastos que o clube tem. Então o salário vai ser o número um. O que o Luiz Gustavo pensa para a temporada também, o São Paulo vai querer ouvir. É um jogador que não vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então, até por isso, você diminui um pouco a questão do contrato, ou pensa em diminuir o contrato, e aí vai ver o que o Luiz Gustavo quer em relação ao próprio São Paulo. Porque, lembrando, a entrevista dele é muito no sentido de, tipo assim, cara, a gente está sem referência aqui do que vai ser 26. Então, assim, vamos ver também o que o Luiz Gustavo quer. Então, o São Paulo vai colocar na mesa as ideias, as necessidades que tem para o ano que vem, e o Luiz Gustavo vai falar também, e os dois vão entender. Eu acho que ele vai acabar renovando com o São Paulo, viu? Eu acho, assim, é sentimento, não é informação. Então, tá? eu fiz essa leitura, Sim. E aí eu perguntei para a fonte do São Paulo, falei, acho que vai acabar ficando. Aí a resposta foi, olha, não sei, hein? Vamos ver, não quero cravar nada aqui, mas olha, não sei. Resposta que eu tive de uma fonte do São Paulo. Ficar no São Paulo? Nada. Por enquanto não. Assim, é uma decisão delicada, né? A tendência, e muito provavelmente ele vai encerrar a sua carreira. Ainda não está batido o martelo, é uma decisão do Oscar com a família, o São Paulo só aguarda. Por enquanto ele tem contrato. São Paulo, assim, diante de todas as dificuldades e tal, o São Paulo vai lá e deposita o salário, né? O salário está caindo, o contrato está... Não tem quebra de contrato, não tem aquela coisa, não está jogando, não vai decidir suspenso o contrato, nada disso. São Paulo está deixando o Oscar bem... E não é dinheiro o problema, tá? Tipo assim, o Oscar não está enrolando para receber salário e depois falar tchau. Não, esqueçam isso. Porque muita gente na internet pega essa coisa de, o cara está recebendo sem fazer nada, por estar em casa e tal. Os médicos deram ao Oscar um período para ele se recuperar em casa. É como se o cara fosse um trabalhador comum, você aqui e tal, a gente aqui, e o cara está com um atestado e tem que cumprir esse protocolo de recuperação da saúde, que é uma coisa delicada. Então, ainda não tem. Vamos pegar um papo de bastidor, assim, o que se tem nos bastidores do São Paulo, o que se tem ali de pessoas próximas ao Oscar, é que em breve ele deve tomar essa decisão, em breve deve anunciar, antes do final do ano. Então vamos aguardar. É um tema delicado, é um tema que não é fácil, mas é bom a gente ficar sempre atualizando, porque tem muita gente que pergunta da questão do Oscar.
Contato direto de dentro do CT da Barra Funda, um clima de fim de ano por aqui, treino aberto, pudemos acompanhar de perto e uma sexta-feira aqui no CT que teve uma visita especial do Oscar. Veio aqui no CT pela primeira vez desde que teve aquela intercorrência cardíaca chamada de síncope vasovagal. Não é um problema grave, mas o Oscar cumpre esse protocolo de descanso, não fez, portanto, qualquer atividade aqui no CT, fez mesmo uma visita, já que o elenco São Paulino treina amanhã também e depois já viaja para Salvador para encerrar essa temporada contra o Vitória. O que está em disputa para o São Paulo nesse jogo é conseguir garantir a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. O único time que pode incomodar o São Paulo é o Bragantino, que vem logo na sequência na 9ª colocação. Para isso acontecer, para essa inversão acontecer, o Massa Bruta teria que vencer o seu Internacional e o São Paulo deslizar contra o Vitória, time que também briga contra a zona do rebaixamento. Para esse duelo, o São Paulo, portanto, pode empatar ou vencer, é claro, e aí garante essa 8ª colocação. Depois, dedos cruzados e de olho na Copa do Brasil, torcer pelo Cruzeiro ou pelo Fluminense como campeões e assim o G7 do Brasileirão se tornaria G8. Para essa partida, o Crespo não vai poder contar com o Bobadilha, que vai cumprir suspensão. O Alan Franco, por uma questão física, ele está com problemas no joelho direito, passou por aqui no carrinho do São Paulo, então temporada finalizada para o zagueiro São Paulo. E o Luciano, que era dúvida por causa de dores na coxa esquerda, sentiu dores na partida contra o Internacional, fez o trabalho regenerativo hoje normalmente e deve estar à disposição para esse duelo contra o Vitória. O time de Salvador, como eu disse, luta contra o rebaixamento, depende de uma combinação de resultados e tem pelo menos 2 dúvidas por questões físicas. O zagueiro e capitão Lucas Alter com problemas na coxa, além do volante Dudu por questões na lombar. A bola vai rolar nesse domingo lá no Barradão, em Salvador, às 4 horas da tarde, num jogo Renata e amigos que tem muita disputa, tanto no meio da tabela quanto na parte de baixo. Gabi, obrigada pelas informações. Cicinho, o São Paulo ainda tem essa perspectiva de uma possível existência de um G8. Conseguiu jogar super bem contra o meu Internacional, que tá todo mundo conseguindo mesmo, não é? Mas o São Paulo foi lá e fez 3-0 e agora tem esse jogo derradeiro com o Vitória. E não vai pegar um adversário fácil, não. Apesar da colocação do Vitória nos últimos jogos, exceto o tropeço, né, contra o Red Bull Bragantino, mas assim, o estádio lotado, muita pressão, que os jogadores do São Paulo possam entrar em campo com o mesmo ímpeto que foi contra o Inter, né? Se bem que também não fez tanta força contra o Inter. Não mesmo, é verdade. É verdade. Qual é a mentira? Xalala. Mas é o jogo. Se o São Paulo tem o desejo, né? Se a diretoria passou algo para os jogadores para lutar, para viver nessa expectativa. Será que vai ter bicho? Vai ter bicho. De onde? Não sei, de onde? Classificar para Libertadores. Na verdade, eles têm obrigação de ganhar. Bicho? Não, o bicho tá solto lá dentro do CT, lá com tantas lesões. Então vai ser um grande jogo, Renato. Vai ser um grande jogo e o São Paulo vai ter um páreo duro aí. Jogo aí, o último contra o Vitória. Mas já está pensando em reformulação o São Paulo, Arnaldo? Olho nesse jogo aí. Um olho no peixe, outro... Se você reparar na entrevista do Crespo pós-jogo contra o Inter, tinha mais de 2026 do que 2025. Exatamente. Mas reformulação, como ele disse, né? Um passo de cada vez, pés no chão. Reformulação, por enquanto, sem dinheiro, faltando um mês para começar a próxima temporada, acho que é uma palavra um pouco forte, né? Algumas mexidas no elenco. Reformulação faz quem tem como fazer. Acho que o São Paulo tem como fazer alguns ajustes, né? Tem lá agora em andamento a negociação com o River, Plate, Galopo, Enzo Dias, Tapia. Assim, essas situações, essa ideia de rejuvenescer um pouco o elenco, mas rejuvenescer o elenco significa ter alguma margem para investimento em jogadores que normalmente custam mais do que os que o São Paulo contratou. Então, a manutenção do Rui Costa como executivo de futebol, era o cara que tratava das negociações, ele pode, talvez, não digo acelerar, mas fazer com que alguns negócios, alguns jogadores mapeados possam ser contratados assim, que
Aliás, o São Paulo desbloquear o transfer ban que o impede de contratar e a janela abrir em janeiro. Na verdade, disse que já pagou, está só esperando a liberação. Pois é. O scout do São Paulo, há algum tempo, esse ano trabalhou sempre assim, e agora mais ainda, ele mapeia jogadores custo 0, custo 1, custo 2, custo 3, para que, dependendo do orçamento, o clube vai buscar, né? Enfim, eu acho que essa é uma situação. Eu acho que a reformulação, de certa forma, do elenco vai ser menos drástica do que teve de 24 para 25, quando saíram 18, quase 20, e entraram 4, 5, né? Durante a temporada. Aquilo foi uma reformulação, parecia discreta, porque vários já não estavam sendo aproveitados, mas acho que vão ser pequenos movimentos, Tironi. Alguns caras, por exemplo, lá, o Dineno, que está voltando a jogar agora, né? Voltando a jogar não, voltando de lesão agora, já está treinando normalmente, o contrato dele acaba no final do ano, não será renovado. Essas situações mais simples. Outras que contemplam o final de contrato, como o do Luiz Gustavo, por exemplo, que sinalizou que quer jogar mais um ano. Essa é uma boa discussão. Ele termina o ano jogando bem, porém, vale a pena ficar com um jogador que tem um custo, já tem essa idade e tudo mais por mais uma temporada? A liderança dele é muito importante. Então, isso vai ter que ser pesado na hora de manter um, tirar outro e assim por diante. Ele faz 39 em julho. Exato. De fato jogou bem no fim da temporada. Bom, quem apareceu lá, hoje teve treino lá no São Paulo, Massa? Quem sabe quem apareceu lá? Quem? Mas não jogou, não fez nada, só deu um alô pra galera. Quem? Oscar. Oscar. Ainda afastado ali, em repouso, não sabe qual vai ser do futuro dele. O futuro do São Paulo. De qualquer forma, ele tem vínculo, né? Vai continuar com vínculo. O problema dele não era tão grave quanto se imaginou no começo. E para você mudar isso, você tem que fazer um acerto, né? E o acerto indica pagamento de uma parte, pelo menos. Depende de um acordo. Não dá para você chegar e falar, não dá mais, não vem aqui, Oscar. Senão daqui a algum tempo tem mais um transfer ban aí. Então a gente tem um acordo, o São Paulo tem que conversar com ele, ver como ele está, como é que está a cabeça dele. Para o modelo do São Paulo, me parece seria melhor buscar um acordo, sabe? Pagar menos durante um tempo, talvez maior, para que você pudesse ter um jogador que conseguisse atuar mais jogos durante a temporada. É difícil falar isso, né? Acho que o torcedor vive com o Oscar, aquele Oscar, aquele Oscar, aquele Oscar. Mas a temporada mostrou que é muito difícil para ele manter uma sequência, jogar e tal. Apesar da contusão mais grave não ter sido por esforço, né? Foi uma falta, caiu ali, bateu um lance na área que o juiz não marcou pênalti, que fraturou ali a vértebra e tal. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Não precisa ser um jogador forte ou fraco, caiu de mau jeito, pode acontecer. Mas a gente avisou aqui, né, que esse tipo de reforço é para jogar 45, 35, 45 jogos durante a temporada, né? E não é o que o São Paulo precisa nesse momento. Unindo o hoje e o amanhã, né, o jogo de domingo com 2026, tem uma questão que ela pesa bastante para o início da temporada, que é pré-Libertadores ou não, né? Porque se tiver pré-Libertadores, podendo ser de 2 a 4 jogos, junto com o início do Paulista precoce, com o início do Brasileiro precoce, o São Paulo vai ter que ter, como disse o técnico, número de jogador. Número de jogador. Não apenas qualidade de jogador. Você acha que assim, para o campeonato estadual, assim, para o diplomão dos contundidos, quem que vai poder estar apto, não no sentido que vai voltar a ser o que já era, porque a gente não sabe. Tem um risco. Mas Lucas, Caleri... Só dois, caras... com certeza. Só 2 dos machucados, são vários, com certeza. Não, vamos lá, dos machucados graves, né? Dos machucados leves, né? Quem vai iniciar a pré-temporada, em tese, em boas condições. O Enzo Dias, que operou na Argentina, o Wendel, que se recuperou da fascite plantar, são os 2 laterais esquerdos.
O Caleri, que já está treinando quase que normalmente, e o Hugo, que era o menino da base do Sub-20, que rompeu o cruzado no final da Copinha. Na final da Copinha. Então são 4. O Lucas é uma incógnita, o André Silva é uma incógnita, o Oscar é uma incógnita. Quem mais dos machucados? Esses 3 aí que são jogadores importantes. A gente não sabe como voltarão, lembrando aquilo, né? Você falou sobre isso. Exatamente. Nós não somos ninguém, né? Eu não sou ninguém para falar o que o Oscar deve fazer, obviamente, né? Isso é uma decisão que é ele que tem que tomar e tá tudo certo. Se eu tenho uma história belíssima no futebol, linda, vivi a época áurea da China, quando a gente soube que jogadores medianos, não era o rei da China como ele, o craque dos times e tal, jogadores mais ou menos ganhavam 3,5 milhões, 4 por mês. Jogador meia boca, normal, posições que nem decide jogo, 3 a 4 milhões. Então você imagina o quanto jogavam os expoentes na China e quanto fizeram de dinheiro por mês. Tem história linda, Copa do Mundo e tudo mais. Aos 34 anos, eu faria uma despedida bonita e cuidaria da minha família e iria viajar e curtir tudo que eu deixei de curtir minha família pelos compromissos de futebol que os jogadores têm que ter. Mas isso é uma decisão que ele tem que tomar, nós não somos ninguém para tomar no lugar dele. Mas depois de um susto como esse, sinceramente, depois de tudo que eu já tenho como patrimônio e toda a carreira linda que eu criei, eu não teria a menor dúvida. E vou trazer aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do São Paulo em cima do Internacional pelo Brasileirão, abre aspas. O São Paulo precisou de menos de uma semana para superar a goleada por 6-0 para o Fluminense. Na quarta-feira, o time do técnico Hernan Crespo mostrou uma outra versão e venceu o Internacional por 3-0 na Vila, na penúltima rodada do Brasileirão. Depois do vexame no Maracanã, que resultou na saída do diretor Carlos Belmonte e dos adjuntos Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracali, o São Paulo viveu dias de turbulência, mas em menos de 10 minutos mostrou diante do Internacional que o 6-0 havia sido um lapso, não a realidade. Luciano, assim que a bola rolou na Vila, perdeu 2 chances claras, mostrou ao torcedor nas arquibancadas que havia protestado contra o presidente Júlio Casares antes da partida, que a noite em Santos seria melhor do que a última no Maracanã. A vitória na Vila levou São Paulo a 51 pontos, na 8ª posição. O tricolor só pode ser alcançado pelo Bragantino, que se vencer o Inter vai aos mesmos 51 na última rodada, com uma vitória a mais caso o tricolor perca o seu jogo contra o Vitória no Barradão. Assim, basta um empate fora de casa para que o São Paulo se segure na 8ª posição. Para ter a vaga na Libertadores, terá também de torcer para que o título da Copa do Brasil fique entre Cruzeiro e Fluminense, times que estão à frente no Brasileirão. Enfim, Crespo vai ter aí 2 dias para recuperar o máximo dos jogadores possível, para chegar nesse jogo contra o Vitória, tentar construir um bom resultado, no mínimo trazer o empate, garantir a 8ª colocação e projetar, quem sabe, uma Libertadores ano que vem, claro, se Cruzeiro e Fluminense saírem campeões da Copa do Brasil. Mas tem que deixar Crespo trabalhar e esquecer essa parte política e não interferir no trabalho dele, porque quando vem aquele ambiente político de crise, de pessoas que fazem má gestão ali perto dele, aí acaba atrapalhando e influenciando no desempenho do time. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!